mesmo ou chame no WhatsApp 11 97289 2680. Eu vou repetir: 11 97289 2680. Atendimento 24 horas, onde você estiver. Guincho é com Fábio Guincho. Segurança, rapidez e confiança a qualquer hora do dia ou da noite. Fábio, da empresa Guinchos Cotia, Asa Delta, 24 horas. A número 1 do seu coração. Rádio Cidade das Rosas FM. Atenção você ouvinte, já ouviu falar do suco Aloe Vera Gel, o poderoso para a sua saúde? Gente, o suco Aloe Vera Gel é rico em fibras, vitaminas, enzimas, aminoácidos e minerais. Olha, ele fortalece o corpo de forma natural, ajudando na digestão, na imunidade e vai te dar mais disposição para o seu dia a dia. E o melhor, ele não contém glúten e pode ser consumido por toda a família. Que tal investir em você, na sua saúde, no seu corpo? Quer mais saúde e vitalidade? Então adquira já o seu suco Aloe Vera Gel. Fale agora com a Liliane pelo WhatsApp que eu vou te passar. Anote aí: 11 97633 4566. Vou repetir: 11 97633 4566. Você faz o seu pedido e recebe aí na sua casa. A Liliane manda entregar para você. Adquira agora mesmo o seu suco Aloe Vera Gel e descubra os benefícios desse suco sensacional. Aloe Vera Gel, saúde e vitalidade em um só produto. Você é empresário e precisa de uma assessoria contábil confiável e eficiente? A AGM Assessoria Contábil está aqui para você. Nossa equipe é altamente qualificada para atender todas as suas necessidades contábeis. Atendimento personalizado, agilidade e precisão. Visite-nos. Avenida Professor Manuel José Pedroso, número 1787, Sala 3, Parque Bahia, Cotia. WhatsApp 973375689 ou então pelo e-mail gmconsultoria45@gmail.com. GM Assessoria Contábil, transformando números em sucesso. Na Cidade das Rosas FM, Rádios Net, YouTube, vem ela, doutora Josilva. Chega mais, tá começando sem censura, se prepare pra curtir. Entrevista boa, curiosidades você tem aqui. Com notícia quente e um bom papo que segura. É o Sem Censura, é o Sem Censura. Aperta o play, aumenta o som que já vai começar. No rádio ou na tela você vai se apaixonar. É a doutora Jo que comanda a emoção. Com carisma e atitude ela fala com coração. E quando o clima esquenta segura a expressão. Vamos pro fogo no parquinho, é pura vibração. Na Cidade das Rosas FM, o som é de verdade. No YouTube, Rádios Net, é só qualidade. Se liga meu povo, não perde essa aventura. É informação e leveza, é o Sem Censura, é sem censura. Com ela não tem enrolação. É doutora Jo Silva, no comando da emoção. Sem Censura está no ar. Chega mais, tá começando Sem Censura, se prepare pra curtir. Entrevista boa, curiosidades você tem aqui. Com notícia quente e um bom papo que segura. É o Sem Censura, é o Sem Censura. Aperta o play, aumenta o som que já vai começar. No rádio ou na tela você vai se apaixonar. É a doutora Jo que comanda a emoção. Com carisma e atitude ela fala com coração. E quando o clima esquenta segura a expressão. Vamos pro fogo no parquinho, é pura vibração. Na Cidade das Rosas FM, o som é de verdade. No YouTube, Rádios Net, é só qualidade. Se liga meu povo, não perde essa aventura. É
Está no ar. Começa agora o programa Sem Censura. O programa que traz entrevistas exclusivas, curiosidades surpreendentes e muita descontração para o seu final de semana. E para comandar essa viagem pelo conhecimento e pelo entretenimento, é ela, a nossa querida apresentadora, doutora Josilva. É um prazer trazer para vocês mais um episódio do nosso querido Sem Censura. Preparem-se para uma hora de muita conversa boa com convidados especiais. Vamos juntos explorar o que há de mais interessante e divertido. Muito entretenimento e conhecimento. Fiquem com a gente, porque está no ar o programa Sem Censura. Apresentação: doutora Josilva. Uhul! Sextou na Rádio Cidade das Rosas 87.5, programa Sem Censura. Seja muito bem-vindo. E o programa Sem Censura tem mais um episódio, né, do programa Sem Censura, que tem o apoio do Bolo do Louro, que todo mundo já conhece. Tem também a Top Farma, que cuida da sua saúde. E também não pode faltar, numa sexta-feira, a Pizzaria Primeiro Mundo, né? Que hoje é dia de pizza, de pastel, de esfirra. O importante é o quê? Ainda mais nessa chuva, é ser feliz. Agora tem uma coisa, não pode beber, né? Não vai poder beber, porque eu não quero perder os amigos aí, entendeu? Então, é só aguinha. E ó, daqui a pouco vocês não vão poder mais beber suco, e toma cuidado com a água aí, que daqui a pouco eles vão aí dizer que a água também está contaminada, e eu não sei o que vocês vão poder beber. Viu, Valdir, que já está aí nos aguardando, a Tatiana Brasilense, o Alexandre, o nosso Alexandre que está lá em Brasília, né, direto de Brasília aqui já no Sem Censura, vai botar fogo no parquinho aí, e hoje a gente vai botar um pouco de fogo no parquinho aí, né, porque tem um amigo nosso aí que o Carlos adora falar, né, Carlos? Ele perdeu o mandato, Carlos, quem é? Fala aí, ele tá indo nos estúdios. Por que você falou que eu adoro falar? Eu adoro brincar, a imitação, mas aí, meu irmão, é só isso que eu falo, brincando. Aí, meu irmão! Meu irmão, infelizmente, meu irmão, perdi o mandato aí, ó. Aí, meu irmão, puxa vida, logo você foi perder o mandato, meu irmão, e vocês aprendam aí, não pode injuriar, entendeu? Injúria é crime. E aí, o que aconteceu? Boa noite, Calurcio. Boa noite, ouvintes da Rádio da 87,5, o pessoal que está ouvindo pelo YouTube, Rádiosnet também. Mais um episódio, mais um programa Sem Censura. Como diz a Josilva, uhul, sextou. Vamos nessa. Sextou hoje é com educação, entendeu, Carluxo? Nada de sem educação, aqui é educação é tudo. E a gente tem uma pessoa aqui que de educação, essa mulher entende. Eu tava vendo lá o currículo, né, que ela me mandou. Eu falei pra ela, me manda uma pequena apresentação. A mulher mandou, foi um livro apresentando. Eu falei, meu Deus, como que eu vou apresentar essa mulher? Nossa, aí eu falei, de educação, ela entende, olha aqui. Aí fala, mas de onde ela saiu? Ela saiu lá da praia. Depois ela vai nos contar aqui um pouquinho. Boa noite, seja muito bem-vinda, secretária da Educação, Ana Paula. Boa noite, Ju, tudo bem? Tudo bem. Então tá bom. E contigo, tá tudo bem? Por enquanto tá tudo ótimo. E vai continuar ótimo, e você vai sair daqui, bom. não ótimo, vai sair excelente, porque aqui é o programa Sem Censura. Nós estamos aqui, ó, o Querubim já chegou aqui também, a Silvia, a Regina, daqui a pouco o Carluxo vai ler todas as mensagens, tá bom? A única pessoa que não chegou por enquanto aqui foi o Louro, tá bom, gente? Mas depois eu explico por que o Louro não chegou. Ana Paula, o pessoal tá aqui, todo mundo veio aqui pra te ver, pra saber um pouquinho de você. Quem é Ana Paula? Quem é Ana Paula? Ana Paula é uma professora há 34 anos. Já é tempo, hein? A gente vai falando assim, já é tempo. 34 anos. Foi criada na região ali do Campo Limpo, em São Paulo. Que legal. Região do Campo Limpo, em São Paulo. E uma sonhadora pela educação.
né? Sempre, desde pequena eu já queria ser professora. Então, isso eu conquistei, graças a Deus. Hoje eu sou mãe de 4 filhos, né? Casada, uma sonhadora que ainda estuda, mesmo com seus 51 anos, ainda continua estudando, porque quem é educador não pode parar de estudar. E essa é um pouquinho, sou eu. Ana Paula. Entendeu? Não pode parar mesmo. Eu vi que você foi secretária em Guarujá, foi isso? Eu fui secretária no Guarujá durante um tempo, mas a minha corrida mesmo profissional é mesmo na educação, tanto em sala de aula quanto na Secretaria de Educação, assessorando outros secretários. Eu fiquei durante muito tempo isso, como assessora dos secretários em Embu das Artes, que lá é a minha história mesmo, entendeu? E aí me encontro num convite ano passado para assumir a Secretaria do Guarujá, e eu ia e voltava todos os dias. Nossa. O que não era nada fácil, né? Até a gente chegar num ponto e falar, olha, não deu, acabou, porque também não é fácil, né? Então teve dias de eu levar 5 horas para passar um trechinho que era em menos de 5 minutos, entendeu? Então é muito cansativo, né? Bem Hoje cansativo. não, hoje eu tô aqui, sou moradora do município há mais de 20 anos, então é bom, meu marido é professor da rede, então já fui professora da rede durante uns 7 anos, mais ou menos, e então eu conheço bem, né? Isso é importante, né? Sempre atuando na municipal? Sempre atuando... Não, já fui professora do Estado também, entendeu? Mas ser professor do Estado é muito doloroso, né? Porque eu virava à noite em atribuições, sabe? Esperando uma sala de aula. É um suplício muito, muito triste dos professores da rede estadual. Pelo menos na época que eu fui, que foi na década de 90, né? Porque aí era totalmente diferente. Eu não sei hoje como está, mas naquela época era bem diferente. E aí virava à noite, tudo. E aí eu falei, não, vou fazer um concurso para fincar pé, né? Falar, não, aqui é meu lugar. Aí fiz o primeiro concurso na minha vida que eu fiz e passei, foi aqui, em Cotia, Maravilha. em 1998. E aí passei, só que naquela época não tinha rodoanel, né? Então, Não tinha. E eu morava no Tabuão. E eu vinha pra cá, era quase uma loucura, porque você tinha que pegar um monte de ônibus e tudo. E aí eu conversei com a secretária na época, a Maria Tereza Setuno, que eu mando um abraço para ela até. E aí ela conseguiu uma escola mais próxima, ali perto da Granja, para ficar um pouco mais próximo para mim. Mas aí mesmo assim eu tinha 2 filhos pequenos, minha mãe estava doente na época, foi muito, muito difícil. E aí eu resolvi, falei, não, eu vou... E nesse período eu fiz outro concurso também, que foi em Embu, e aí me chamaram. Então eu estava com 2 salas de aula lá e aqui. E aí não estava dando o que a gente chama de acúmulo, né? A gente não consegue acumular esses 2 cargos. E aí eu optei na época de ficar só lá. E quando foi em 2000, nós compramos uma casa aqui. E aí eu me mudei pra cá. Então aí eu tava lá agora. Aí eu inverti a situação. E depois eu prestei o concurso, voltei pra cá. Mas por uma questão de plano de carreira, naquela época, o plano de carreira de Embu das Artes era bem melhor. Então aí eu optei por ficar por lá. Eu participo de alguns grupos, né? E os grupos que eu participo, você é muito bem falada. As pessoas falam muito bem de você, como secretária da Educação, né? Falam bem mesmo. Porque a gente... Você sabe que aqui em Cotia, para as pessoas... Para falar mal, é rapidinho. Mas para uma pessoa falar... Rápido, então, quando as pessoas começam a falar muito bem, é porque... você deve ser maravilhosa, porque para as pessoas para falar aqui em Cotia, principalmente na nossa cidade, né, que é fogo no parquinho. Você que está aí pela Rádio Cidade das Rosas 87.5, sei que hoje, sexta-feira, chuvosa, a nossa querida Raposo Travares está travada. Tenha um pouquinho de paciência, fique aí ligadinho com a gente, acompanhando aqui, que tem bastante informação legal. Boa noite, Valdir Sabino, que está dizendo assim, chega mais, está começando Sem Censura, verdade. O Xande tá dando boa noite, Xande, como que tá o bebê? Tá dizendo, boa noite, Carlão. Valdir Sabino tá dizendo, vixe, o Alexandre Moraes tá de olho, é verdade, isso é bom. O Valdir Sabino tá dizendo, eu vou morrer. Ele vai morrer por quê que ele vai morrer? Ah, de bebê. Ele está dizendo, Carlão, muita educação hoje. Silvia Regina Figueiredo, seja muito bem-vinda, tá dando boa noite. Querubim, oi Querubim, como você tá, meu querido? Hoje deve estar bastante trabalho, né, Querubim, chovendo, com os moradores em situação de rua, tem que dar aquele apoio. Que o Querubim faz um trabalho maravilhoso aqui com moradores em situação de rua. Ele está dizendo assim, boa noite, doutora Jô, tenha um ótimo programa, obrigado, Querubim. Acho que é
Rogers. William. Rogers. Tá dando boa noite, seja muito bem-vindo. Priscila Viana, tá aqui a Ana Paula Amaral dando coraçãozinho, Simone Gomes, melhor secretária do mundo, tá vendo? O Natanael tá dando boa noite. Luciana da Silva colocou um monte de carinha com coraçãozinho. Luiz Ferreira, que tem um programa aqui nos domingos, Momentos Inesquecíveis, tá aqui dando boa noite, desejando uma boa programação. Silvia Plinta, mandou coraçãozinho. Maria do Rosário tá dando boa noite. Então, daqui a pouco a gente vai falar aí mais com o pessoal. O Alexandre tá dizendo, o bebê é lindo, você precisa conhecer. Precisa conhecer mesmo, eu imagino que ele deve ser lindo. O Alexandre tá dizendo, boa noite, secretária. Boa noite. A Silvia Plinta, tem que tomar cuidado aqui, o que eu vou falar. Tá dizendo orgulho. Do jeito que eu gosto. Secretária, como a senhora avalia o cenário atual da educação pública em Cotia? E quais os principais avanços que destacaria deste início da sua gestão? Então, vamos lá. Eu acho que eu primeiro tenho que fazer uma fala em cima da sua. Ser maravilhosa, né? Eu acho que... Eu nem me coloco isso. Eu venho do chão da sala. Que eu acho que isso é importante. Quando a gente passa numa sala de aula, Jô, e entende todos os percalços que ali dentro daquele pequeno espaço, porque nem é muito grande, mas daquelas 4 paredes, e o que cada professor enfrenta, tá? Ele está enfrentando diversas situações. Ele tem a criança que está com fome, ele tem a criança que não dormiu, ele tem a criança que não tomou banho, ele tem a criança que é extremamente olhada pela família, tá? Ele tem todos os extremos dentro de um espaço. E isso faz com que ele tenha em mãos muitas dificuldades, porque ele precisa dar conta de um conteúdo que é linear para todos. Mas uma pessoa que não come, não aprende. Uma pessoa que não dormiu, não aprende. Porque é do desenvolvimento humano. Nós precisamos dormir, nós precisamos comer, para que a nossa mente, que o nosso cognitivo possa funcionar. E o professor, ele está ali. Então, eu sempre falo que ser professor é é a única profissão no mundo que você tem uma mesma quantidade de pessoas, ou seja, 30 pessoas, dentro de um ambiente fechado, tá? Por um longo período de tempo. Então, porque ele fica ali de 4 a 5 horas com a criança. E ele tem que dar conta de tudo. Ele tem que dar conta da criança que não come, de todas essas variáveis que eu coloquei para você. Então, eu sei o que é ser professor. Eu sei. Eu já passei lá. Eu estou como secretária. Eu não sou secretária. Eu sou professora. Então, é diferente. Essa visão é diferente porque eu te falo, porque eu também já tive secretários que não eram professores. E é tudo muito rápido. Todo mundo sabe fazer educação, né? É engraçado. Todo mundo sabe dizer para o professor o que ele tem que dar. Alguém vai reclamar com o médico de uma receita que ele fez? Não. Mas eu já recebi receita de médico dizendo qual o caderno que eu tinha que utilizar, o livro que eu tinha que utilizar. Caminho Suave. Nossa, falar em Caminho Suave, esse eu usei. Eu também usei. Mas eu não faço isso. Porque hoje tem outras metodologias, o acompanhamento desse desenvolvimento humano também acompanha a cabecinha da criança, né? Como ele funciona, quais são os métodos mais adequados. E eu não vou dizer para o médico que ele tem que passar uma dipirona para quem está com dor. Então, é essa a questão. Todo mundo sabe ser professor. E depois da pandemia, e aí eu já estou entrando nesse cenário que você está perguntando, depois da pandemia, as coisas mudaram muito para a educação. Até ali nós tínhamos uma valorização de educação, valorização de professor, entendeu? Hoje, essa valorização se perdeu. Por quê? Porque naquela época todo mundo sabia responder. Pegava um livrinho, um caderno e entregava, certo? Para a criança. E fazia esse acompanhamento. Mas hoje não é assim. E aí ali, naquele momento, ele achava que ele podia ser professor. Só que ele não conseguiu ser professor. Ele não foi professor. Porque eu te ensinar a você ler uma coisa não quer dizer que você vai ler tudo. Então, com isso, a valorização do professor se perdeu, entendeu? Aquele período dali da pandemia. Hoje, o cenário da educação não é fácil.
A cobrança para os professores é muito grande. Nós temos que dar conta de muita coisa dentro da sala de aula, muitos projetos, muitas atividades, entendeu? E além disso tudo que eu falei que o professor tem que dar. Isso não é de Cotia, é um cenário geral. Tanto que estudos já comprovam que não teremos mais formação de professores. Isso é Nossa. muito grave, que é o que a gente chama de apagão docente. Por quê? É difícil, né? Precisamos analisar o que está lá na base. Como que está essa formação desse professor? Que tipo de valorização que eu preciso dar para que haja ainda pessoas querendo ser professores? Professor não tem que ser válvula de escape. Pedagogia não tem que ser válvula de escape. Ah, não, vou fazer um curso superior. Ah, mas eu vou na pedagogia porque ela é mais barata. Não é isso. Eu vou porque eu preciso, porque eu quero transmitir conhecimento, porque eu quero aprender com o meu aluno também, porque isso é diariamente. Mas hoje a educação ela tem sido assim, entendeu? A válvula de escape. E isso é muito preocupante. Isso não é cenário de Cotia, é cenário, se não for nacional, a nível mundial, de entender como que o professor trabalha, o que ele precisa para trabalhar. Né? Há tempos atrás, a gente dizia que o professor ele começava a apresentar algum problema de saúde lá para outubro. Tá? Hoje o professor apresenta um problema de saúde a partir de março, abril. Começo das aulas. Começo das aulas, é isso mesmo. Então, o que está errado nesse percurso todo? Então, é isso que nós temos que localizar. Mudar as diretrizes do curso de pedagogia, isso é extremamente importante. Tá? Nós temos muito o que fazer na educação. Agora, como fazer, nenhum professor aprende. O professor aprende a ser professor na prática, porque o curso de licenciatura não ensina. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Tá? Hoje nós temos, eu sei que você também vai perguntar isso, mas temos uma questão das crianças com transtorno, das crianças com deficiência em sala de aula, muito grave. Exato. E qual é a formação que esse professor recebeu lá na academia? A básica. Vamos trabalhar Libras e vamos trabalhar Braille. Mas eu não tenho todos os alunos com uma deficiência visual e nem com uma deficiência auditiva. Eu tenho também, mas eu preciso entender de uma forma geral e não pequenas partes, entendeu? E aí eu coloco um professor recém-formado em sala de aula. Eu tive esse ano um professor recém-formado de sala de aula que chegou com um encantamento maravilhoso, com aquele brilho nos olhos. Ele ficou 2 dias em sala de aula e pediu exoneração. Meu Deus. Porque ele se decepcionou. Porque a academia está muito longe da prática, entendeu? Então, isso é uma coisa muito séria. Que isso precisa ser pensado a nível nacional. O que o governo federal precisa pensar para organizar essa base? É a base da formação do professor, para que ele possa atuar em sala de aula. E aí, esses professores a gente também recebe, entendeu? Então, o cenário, ele não é muito agradável para a educação. Não é, não. A gente tem muitos desafios. E eu falo que são desafios, porque problemas a gente não resolve, né? Então, a gente tem que falar que é desafio, porque eu vou acabando com cada desafio, entendeu? Mas são muitos desafios que a gente tem na educação. E a gente precisa muito da população para nos ajudar nisso. É muito, a minha nora é professora. E no domingo, ela esteve na minha casa e ela ficou o domingo todo corrigindo provas, né? Exatamente. Que aí você fica assim, trabalha a semana inteira, que é várias escolas, porque o salário, né? E ainda no domingo trabalhar, em vez de estar com a família, tem que estar ali corrigindo provas, né? E o carinho que tem para corrigir prova. Antigamente, as crianças falavam assim, o que você quer ser quando crescer, né? Assim era a pergunta. Quero ser professor. Hoje você pergunta, ninguém quer ser um professor. E o professor, ele é a base de qualquer Essa semana profissão. eu tive numa escola, Ju, isso que você está falando, eu tive numa escola. E eu conversei com os adolescentes, né? Do 9º ano. Eu devo ter conversado aí com uns 80 alunos. Não, mais até, mais. E olha que ainda bem que esse ainda falou que quer ser. Um aluno que quer ser professor. Entendeu? É triste isso, porque era uma coisa assim que todo mundo tinha orgulho de falar, eu quero ser professor. E hoje, né, nós estamos aqui com muita gente, bastante gente mesmo te acompanhando, você, Que bom. Muita gente mesmo, nós estamos agora... Um abraço a toda a minha equipe, que eu tenho certeza que muita tem muita gente aí. Eu não sei se eu deixar alguma mensagem aqui, não ler todo mundo, vocês me perdoam, porque acabou subindo, tá?
porque às vezes as pessoas ficam bravas aqui, porque a gente não consegue ler tudo. Mas antes de ler aqui as mensagens, eu quero mandar um abraço especial para as minhas amigas, que eu prometi que eu ia falar delas, as minhas amigas da Aqualife, da Academia Aqualife aí, que treina comigo, e que eu tenho certeza que elas estão aí, ó, ligadinha. Tem uma que fala assim, eu não perco o programa por nada. É a secretária da Educação que vai estar lá? Estarei lá assistindo. Nós estamos com a Daniela Gaspar dando boa noite, Thalita Pérez, Matheus Gabriel, a melhor secretária que tem. É meu filho? O Valdir Sabino está dizendo, secretária Ana Paula, Leda Batista dando boa noite, Gisele Almeida dando boa noite, Tatiana está dizendo boa noite, essa secretária trabalha muito pela educação de Cotia. Isabelle Reis, a minha linda, maravilhosa, está dando assim, boa noite, doutora Jo, sempre perfeita, é minha filha, né? Filho é filho, né? O Erismar Café está dando boa noite, o Erismar tem um programa todos os sábados aqui, do meio-dia às 14 horas, tá? É Sabadaço que chama? Até esqueci o nome da... Sabadaço com café, não percam. Ele tá dizendo, o programa tá 1000. Tem aqui a Amy Soares, que chama Magazine, está dando palminha. Música e Fé, secretária fala sobre o Alê. Ele tá falando, a gente tá comentando. O Wellington Bravo, o Wellington que tá lá no Rio de Janeiro, ele já tá perguntando, cadê o bolo cenográfico? Wellington, só você, viu? A Luciana foi dar uma voltinha. A Luciana Júlio tá dizendo sobre o nosso plano de carreira. Silvia Regina... Gente, é muita mensagem. Daqui a pouco a gente lê mais um pouquinho aí, mas tem muita gente aí. Ó, a Silvana Bezerra tá aqui, que é da educação, essa é fera. Luciana Júlia tá dizendo, secretária, fala dos auxiliares de classe, concursados. Estamos sem valorização nenhuma sobre o plano de carreira. O Wellington tá dizendo, eu fiz 4 anos de matemática e não terminei a licenciatura e fui fazer direito. Você não escolhe. Você trocou. Oh, meu Deus, que dó de você. Por que não continuou? Você não continuou aí na educação aí como professor. Você não fez uma boa escolha. Acabei dando aula de direito. E não, olha, eu acho Acabou que você sendo professor. Verdade, a gente quem faz o direito. A Silvana tá dando boa noite. A Sandra Castelhano, é isso? Tá dando boa noite. O Wellington Bravo tá dizendo, hoje a violência dos alunos é assustador. Então, você quer comentar sobre o que a Luciana... Foi a Luciana, né? A Luciana falou? Que ela falou o quê? Ela falou para você comentar sobre os auxiliares de classes concursados. Extremamente importante, né? Eu digo o seguinte, Jo. Eu posso ter as melhores ideias do mundo. Eu não faço educação sozinha. Eu não faço educação sozinha se eu não tiver esse grupo de quase 2.000 professores, de quase 1.000 auxiliares que trabalham comigo, entendeu? Eu não tenho como. Então, hoje, o papel do auxiliar, ele é extremamente importante. Ele é extremamente importante por quê? Primeiro que ele precisa estar em sala de aula, atuando junto às crianças com deficiência. A lei, ela me permite isso, tá? Então, eu tenho um aluno e ele precisa ali desse auxílio. Então, quem vai ajudar? Ele vai ajudar tanto o professor quanto a criança, tá? Em creche, nós temos o auxiliar, porque ele precisa... Existem leis que a cada tantas crianças eu preciso de um adulto. Você sabe disso? Sim. Isso. Então, eu preciso... Esse auxiliar é que vai me ajudar e ajudar o professor em sala de aula. É extremamente importante. O que acontece hoje? Não é em Cotia. É a nível nacional. Esses profissionais, eles ainda não são incorporados dentro do plano de carreira docente, do magistério, tá? Eles não estão. Apesar de estar atuando em sala de aula, tá? Mas eles ainda não incorporaram esse plano de carreira docente. E isso é uma grita nacional. Tanto para... Aqui a gente tem essa nomenclatura de auxiliar de classe, mas como em outros lugares, como auxiliar de desenvolvimento infantil, que é a ADI, entendeu? Todas essas pessoas, elas ainda não têm esse plano incorporado à educação. Então, como ela não tem, eu não consigo, enquanto secretária, numa previsão legalista, colocá-los. Entendeu? Então, isso acaba dificultando. Então, isso é uma conversa a nível nacional que já acontece, de incorporar esse grupo ao plano do magistério, mas, infelizmente, ainda não ocorreu. Mas é extremamente necessário. Inclusive, a educação não funciona sem eles. Não vai funcionar.
Porque, primeiro, que não tem como. Eu preciso deles para ajudar as crianças com deficiência, para ajudar na locomoção, para ajudar na asepsia dessas crianças na creche, para ajudar para que o desenvolvimento dessa criança seja completo. Quem fica de fora é fácil criticar, né? Você tem que saber estar lá, né? A Silvana Bezerra está dizendo assim, o que me preocupa é o descarte de pessoas, como você trata as questões do etarismo que estamos vivendo na educação. Precisamos nos aposentar com valorização e qualidade de vida segundo a nossa vontade. Ela fez a pergunta, né? O que me preocupa o descarte de pessoas, né? Como você trata essa questão? Então, primeiro que eu não entendo que é um descarte de pessoas, né? Eu entendo assim, todos nós, como eu, também como professora no Imbu, eu preciso me aposentar. E que essa aposentadoria seja justa. Por tudo aquilo que eu contribuí, por tudo aquilo que eu preciso ter, né? Então, esse é um ponto que é outra coisa. O professor, ele tem uma questão de uma aposentadoria especial. Por quê? Por todas essas variáveis que eu falei um pouco antes para você. Ele lida com um grande número de crianças em sala, ele num ambiente fechado por um longo período, ele tem uma questão de saúde mental muito mais rápida do que outras profissões, entendeu? De acometimento dessa saúde mental. Então, tudo isso precisa ser trabalhado, né? Precisa ser trabalhado ao longo da vida do professor, né? O etarismo, infelizmente, tem. Nós somos... aí é o ser humano, não estou falando do professor. Mas os nossos algarismos, eles vão aumentando, né? E as pessoas vão achando que nós perdemos o nosso conhecimento, que nós perdemos a nossa experiência, que nós não somos mais nada, principalmente hoje, num mundo tão tecnológico, né? Que nós tivemos que nos adaptar tão rápido a isso. Então, às vezes, a dificuldade de uma pessoa... O outro já coloca uma pessoa como uma pessoa... coloca de lado, ela já não sabe mais nada, né? Isso, eu acho que todos nós vivemos isso. Eu acho que eu até vou falar... Eu, enquanto mulher, eu vivo muito mais isso, né? Porque você sabe que ocupar alguns espaços de poder, alguns cargos, não é fácil para uma mulher. Não é fácil. E aí, o que me deixa mais triste, Jo, é que muitas das nossas colegas mulheres... que são, às vezes, as mais perversas. Exatamente. Entendeu? É isso que me deixa mais triste. Em vez de dar a mão, apoiar, vamos ajudar, vamos ver o que eu isso. consigo, né? Exatamente. Mas não. Então, eu entendo, assim, que em relação à aposentadoria do professor, a gente precisa, sim, trabalhar, mas não é a nível regional. Isso é a nível nacional. Exatamente. Deixa eu ver aqui. Hoje é o Valdir Sabino, né? Também a Isis Galdino tá dando coraçãozinho, tá? Para não esquecer de ninguém. A Magda Costa tá dando boa noite. Maílson Batista tá dando boa noite. Daniela Gaspar, secretária maravilhosa. Vamos aqui, ó. O Valdir Sabino tá dizendo: hoje muitos acham que o professor prega militância política, mesmo o professor fazendo o seu trabalho corretamente. Aqui foi um comentário que ele fez. A Luciana Júlio. Ih, sumiu. Eu ia ler o dela, sumiu. Para onde? Você viu quem sumiu? Para onde? O Valdir está dizendo: os desafios dos professores são grandes. Hoje se discute educação em casa e educação à distância. A Silvana: o que a secretária tem para falar para os professores em vésperas do seu dia? Por isso que ela está aqui. Olha, o dia 15 é dia dos professores e nada como a secretária né? Nós estamos aqui com 63 pessoas ao vivo assistindo a secretária. Ela está querendo... então, vamos lá. O que a secretária tem para falar para os professores em vésperas do seu dia? Como está o nosso ALT, né? Eu não sei o que significa, e a devolução dos nossos direitos. Isso eu acho que é uma conversa a nível de governo, e não vou ser eu aqui que vou repassar essa informação, entendeu? As pessoas participam de uma comissão, das quais a gente está aguardando algumas posições, até em relação a questões orçamentárias. O ALT é um adicional de local de trabalho para esse professor, certo. Entendeu? Que nós estamos aí na busca
para ver se a gente consegue pagar ou não, entendeu? Esses direitos que precisam ser, como eles colocam, que precisam ser devolvidos, isso eu acho que é uma coisa que eu vou me abster, Jô, porque isso é uma conversa a nível de governo. E eu não posso colocar aqui jamais nem o prefeito, porque eu estou aqui representando também, claro. entendeu? Não vou colocá-lo, não vou colocar esse assunto, porque eu acho que agora não é o momento. Tá? Mas aí depois tem as conversas aí, é uma outra coisa. O Valdir tá assim, com o grande aumento de condomínios em Cotia, existe algum plano para aumentar as escolas e creches municipais? Essa é uma grande questão que tanto Secretaria de Educação quanto outras secretarias estamos trabalhando bastante nisso, tá? Por quê? Porque alguns lugares do município tomaram uma proporção enorme de condomínios, certo? De casas, né? Condomínios. E não se pensou, não se planejou, entendeu, Jô? Quando eu penso que eu vou liberar aquele espaço para um condomínio se instaurar ali, né? Se instalar ali, eu tenho que pensar que naquele condomínio vem uma grande quantidade de pessoas. Então, eu tenho que pensar em escolas, eu tenho que pensar nesses equipamentos públicos de forma geral, entendeu? E o que nós, dessa gestão, estamos sentindo, né? E aí eu vou me colocar na parte da educação. Não houve esse planejamento. Então, eu tenho escolas extremamente lotadas, tá? Extremamente insalubres, inclusive, tá? Das quais, naquela região, está aumentando muito mais, porque os condomínios continuam chegando, entendeu? E aí, a gente está agora projetando aí, organizando, onde nós podemos colocar escolas para melhorar e atender toda a demanda, porque tem uma questão da universalização da educação. Crianças a partir dos 4 anos, ele tem que estar na escola. E eu tenho que dar escola para essa criança, entendeu? Porque senão eu vou ser judicializada, a gente tem os mandados de segurança para responder, e aí eu vou lotando as salas. Não tem como. Porque se eu loto uma sala, o trabalho do professor, automaticamente, ele tende a piorar. Né? Então, isso é uma coisa que a gente está trabalhando bastante e tem visto bastante terrenos e planejando junto ao governo federal, indo buscar recursos para que a gente possa construir essas escolas sim. Tanto construir como algumas ampliar também. Respondido. Temos aqui também... Nossa, perdi aqui um monte de... Gente, vocês vão me perdoar, entendeu? Não quero que fiquem bravos, entendeu? Mas depois a secretária entra lá no YouTube, que fica gravada, e ela vai ver as mensagens, e aí ela responde, na medida do possível, que são muitas mensagens mesmo. Tem 80 pessoas online assistindo, não é? A Lenita, a minha companheira do Rotary. Maravilhosa, Lenita. Um beijo, Lenita. Somos do Rotary Clube Mulheres Empreendedoras aí. E a Lenita é do meu clube. Ela está dizendo, essa secretária Ana Paula está fazendo tudo o que consegue e está ao seu alcance. A Jô tem tido uma grata experiência com as escolhas das entrevistas. Parabéns às duas. Você é Obrigada, Lenita. Uma linda. Um beijo, viu? A Priscila Viana está dando boa noite. Márcia Medeiros dando boa noite. Fale sobre a devolução dos nossos direitos. A mesma coisa você já respondeu. Maria Eli Pereira de Souza Farias está dando boa noite. Elizabeth Marciano está dando boa noite. Cris Oliveira, eu quase ia falando drogas, mas não é drogas, é dogras. Boa noite, alguma novidade para os auxiliares? Daqui a pouco ela responde. Rosângela Fernandes da Cruz está dando boa noite. Cris Oliveira, boa noite. Mesma pergunta. Ela está fazendo. A Silvana Bezerra está dizendo, esses profissionais precisam ter plano de carreira urgente. Roque Pires está dando, cadê nossas gratificações? Nada de aprovar. Tem muita gente aqui. Patrícia Braga. Eu vou fazer a pergunta. Tem uma pergunta aqui também. Tá dizendo assim, ó. Boa noite, secretária. E para nós, os auxiliares, nos dê uma notícia boa. Olha com carinho para o nosso plano de carreira. Ela, com certeza, ela vai olhar e está olhando. Eles sabem que eu tô, porque... Silvana está dizendo, exatamente, essas atitudes que me preocupam, pois vemos isso acontecendo a olho nu com os colegas e não fazemos nada. Mariana Rangel está dizendo, a secretária professora sabe bem como é ser professora e vem fazendo um trabalho
humanizado, pensando nos detalhes com muito cuidado. Vamos lá, Cotia tem investido em formação continuada de professores? Como está estruturado esse programa e quais os resultados já são visíveis? Então, a questão da formação dos professores, ela já é feita continuamente, porque primeiro que tem que entender que dentro do horário do professor, ele existe o HTPC, que é o momento de formação continuada. Então, esse já é. Então, ele é contínuo, tá? Essa formação maior, pensando especificamente em temas temáticos, ele já acontece, por exemplo, em parceria com o governo do estado, que a gente tem aí, tá? A gente tem a questão, hoje mesmo teve reunião sobre a questão do SAEB, são formações que a gente vai dando ao longo do ano, entendeu? Então, os professores de quintos anos, eles tiveram aí, ao longo do ano, praticamente quase que mensalmente um acompanhamento, entendeu? E ao longo a gente vai organizando. Como que são muitas esferas, porque a gente tem educação infantil, a gente tem creche, a gente tem os auxiliares que cuidam, a gente tem os professores especialistas, tem os professores regentes, e dentro de cada área dessa, eu tenho que pensar em temas que contemple ele, para ele atuar em sala de aula, porque também não adianta eu dar uma formação para ele que não seja atual, né? Então, esse ano nós trabalhamos bastante com essas organizações que já estavam postas, algumas formações com SESI, entendeu? Para que pudesse ocorrer. A partir do próximo ano, essa semana mesmo eu tive uma reunião com o pessoal do Mackenzie, porque eu estudo lá no Mackenzie, né? Então, eu estou tentando aproximar essa universidade também dentro do município, para que ele possa aí fazer um trabalho melhor. Então, eu estou tentando trazer algumas formações de lá. A gente já tem, por exemplo, com as creches. Então, a cada 2 meses, eles têm aí uma formação que chama com o Grupo Território das Crianças, que é o pessoal das creches, que é como você vai trabalhar com o bebê, como você trabalha melhorando o desenvolvimento dele, estimulando esse desenvolvimento em sala de aula, entendeu? Então, essas formações, elas são periódicas e acontecem, né? A partir do ano que vem, o nosso pensamento é um pouco mais, enxugar um pouco mais isso, para deixar muito específico a área de atuação deste professor, entendeu? Essa semana mesmo eu tive uma reunião com os professores especialistas e eles foram dando ideias também, porque eu preciso receber essas ideias dos próprios professores, porque eles estão ali, né, no chão da sala. Então, trouxeram, por exemplo, de fazer formações temáticas. Então, no início do ano, pensar num planejamento de matemática, por exemplo, mas que contemple a rede toda. Então, eu tenho hoje 4 escolas de ensino fundamental 2. Então, se o aluno está na escola A, se ele for para a escola D, ele vai aprender a mesma coisa. Então, achei ótima essa ideia. Então, a gente vai já planejar para que isso ocorra, entendeu? Então, fazer por áreas também. Esse ano, Jô, a gente está há 10 meses nesse governo, né? Então, eu sempre falo para eles, eu falo, olha, eu olhei essa rede com os olhos de vocês até agora. Hoje eu já não. Hoje eu já consigo olhar a rede com os meus olhos. Então, a partir de 2026, eu faço planejamento de acordo com aquilo que realmente eu vi, que eu observei e que a rede está precisando, entendeu? Então, acho que 2026 a gente dá uma melhorada aí. Maravilha. Tá. Gente, eu vou pedir desculpa para vocês. Hoje eu não vou fazer o giro de notícias, porque eu não quero perder nada. Tem bastante gente aqui. O importante aqui é a nossa secretária da Educação. Então, eu não vou fazer giro de notícia, né? Porque uma das notícias, vocês já sabem, que o nosso... alguém perdeu o mandato, todo mundo já está sabendo, todo mundo já leu. Então, né, as notícias aqui não são importantes hoje. O mais importante aqui é a nossa secretária, tá? Mas eu vou fazer só... mas eu preciso falar dos nossos patrocinadores rapidinho. Hoje vocês estão vendo que o nosso bolo não está aqui, né? Eu não consegui buscar o bolo para nossa secretária, que nem o Wellington fala que o bolo é fake, mas não é. Hoje está muito trânsito, choveu muito em Cotia, faltou energia. Nossa, fiquei até preocupada se ia ter energia na rádio, mas deu tudo certo. Então, mas uma outra oportunidade, a nossa secretária vai comer o bolo do louro e ela vai ver que o bolo do louro é uma delícia. E quem já experimentou, não me deixa mentir aqui, entendeu? A gente mente juntos. O bolo é uma delícia, é brincadeira. Então tem o bolo do louro, tem formigueiro, laranja, banana com canela. São vários bolos que são uma delícia. E você que também quer aí experimentar o bolo do louro,
É simples. O telefone é 4616-1778. Ele fica aberto de segunda a sábado, das 8 às 19 horas. E você pode ir lá, direto ali na rua Batista Cepelos, número 80, no centro de Cotia, em frente à Câmara Municipal. E lá você vai, ainda fica sabendo de todas as fofocas que acontecem ali na Câmara Municipal, ali, quem é que vai deixar cargo, quem é que vai assumir, entendeu? Vocês vão saber de tudo lá. Ele aceita cartão de crédito, débito, refeição, e se você não anotou o telefone, é só procurar lá no iFood, Bolo do Louro, tá? 4616-1778, mas também tá pelo iFood. E aí, esse tempinho, a gente fica com dorzinha de cabeça, resfriado, e aí a gente fala, não tem vontade de sair de casa, não tem vontade de nada, é um momento da gente pensar na Top Farma. E a notícia boa é, você não paga, a entrega é gratuita, onde você estiver, Jandira, Barueri, Cotia, é só ligar lá e pedir o seu remedinho lá, que eles mandam entregar na sua casa. O telefone é 94162-5321, 94162-5321, esse é o WhatsApp. O telefone é 4616-0394. A Top Farma fica ali na rua Jorge Riso, número 40, no Parque Miguel Mirizola. Fica aberto de segunda a sábado, das 8 às 20 horas e domingo e feriados, das 8 às 15 horas. Então, não fique dodói. Pense em Top Farma, tá? E hoje é aquele momento, sexta-feira, final de semana, como eu falo, é dia de pizza. Pizzaria Primeiro Mundo. Olha, lá também vende uns pastéis maravilhosos e bem recheado. Não é aquele pastel de vento não, viu, gente? É pastel recheado de verdade. Tem umas esfirras maravilhosas. Então, é só ligar no telefone 4614-1471. 4614-1471. Hoje é aquele dia que você fica em casa que não dá vontade de sair, né? Nessa chuvinha, dá vontade de ficar em casa comendo aquela pizza, tomando aquele vinho, curtindo a família, tá? Então, Pizzaria Primeiro Mundo. Ó, nós temos aqui, acho que eu já falei da Mariana Rangel. O Wellington, qual a orientação? Ele está perguntando assim, qual a orientação a nível macro sobre a violência dos alunos contra os professores e ainda a utilização dos celulares em sala de aula? Então, nós recebemos essa questão da violência contra os professores é muito grave, né? Porque, primeiro, isso vem de casa. A gente tem que entender isso. Isso vem de casa. Então, se as famílias não respeitam, que é o que eu estava no início do programa eu falei um pouquinho. Se as famílias não respeitarem, não valorizarem os professores, é lógico que as crianças não vão respeitar também. Porque criança é modelagem. Ele tem modelo. Ele segue o modelo. Então, se ele entende que dentro de casa não há um respeito pelo professor, ele não vai respeitar também. Entendeu? Então, é algo que a gente precisa pensar a nível macro mesmo, de entendimento de como está a formação docente do professor para essa família. Entendeu? Ele não respeita. Se ele não respeita, é lógico que essa criança vai ter. Né? Hoje, essa questão do acesso às redes sociais, as crianças são muito mais violentas. Elas não têm mais uma interação. Isso aqui, ó. Tá? Olho no olho. Verdade. Então, automaticamente, eles vão colocar em prática aquilo que eles veem em jogos, que eles veem em brincadeirinhas. Tá, isso é muito sério. A violência não é só contra o professor, é contra eles mesmos. A gente vê cada brincadeira que eles fazem entre eles, que levam crianças para o hospital, tá? Porque se machucam. Então, eles não têm mais essa noção. Então, nós precisamos trabalhar de forma a orientar essas famílias, orientar essas crianças, tá? Dessa questão da violência. Né? Porque isso é muito grave. A gente tem um programa para isso? Não temos ainda. Não temos. Estamos atrasados? Podemos estar, mas aí eu quero ver um modelo de gestão de algum lugar para que eu possa até copiar. Não tem problema, a gente copia de acordo com a nossa realidade aqui, entendeu? Para a gente ver o que a gente vai fazer. O que a gente faz em sala de aula? Agrediu, chama pai, chama mãe. Em alguns momentos a gente tem que acionar o conselho tutelar, né? Porque muitas vezes ele está replicando o que ele está vivenciando em casa, que é o que eu falei, questão da modelagem. Ele sofre violências em casa, ele vai fazer essas violências na sala de aula, com os colegas, com o professor. Não é só com o professor, com o próprio auxiliar, com as pessoas que trabalham ali na sala de aula e na comunidade escolar, entendeu? Então, isso é uma coisa muito grave. Você que está aí pela Rádio Cidade das Rosas 87.5, nós estamos aqui com a querida
Ana Paula, secretária da Educação de Cotia, aqui, ó, e a nossa live tá bombando, e você que quer ir ver, quer assistir aqui ela ao vivo, aqui, você ainda dá tempo de você entrar aí pelo YouTube, aí, ó, só acessar a Rádio Cidade das Rosas, nós estamos ao vivo, e vocês que estão todos aí nos acompanhando, nós estamos agora com 93 pessoas assistindo, dá aquele like, compartilha a nossa live aí, ó. Nós temos aqui 18 curtidas, estamos com 93. Se cada um dá o like aí, ó, a gente vai chegar aí às 90. Eu tô aqui de olho em vocês, tá? A Priscila Viana tá dando boa noite. A Raquel Pires tá dando 20 anos sem fazer escolas em Cotia. As salas de aula com 35 alunos em média. Tem sala com 42 alunos e o prefeito vai reagir? Isso é construir? Eu sei. Agora, essa projeção não foi feita nesse governo. Essa projeção foi feita no governo anterior. Quando nós chegamos, as salas já estavam prontas. Eu não tenho como diminuir no meio do caminho. Entendeu? Então, eu sou sincera também. Agora, uma notícia que eu já dei para alguns professores essa semana e vou dar agora. Todas as salas de aula a partir do ano de 2026 terão menos alunos. Que é difícil, a gente com 4 filhos ou 5 filhos, ou um filho, 2 filhos, é difícil dentro de casa. Imagina um professor com 42 alunos. Então, né? a gente tem que entender o seguinte, o que a gente chama de projeção, tá? Quando a gente tenta tirar o número de alunos de dentro da sala de aula para diminuir essa quantidade de crianças e melhorar o trabalho do professor, porque é automático, eu não tenho como cobrar do professor com 42 alunos, com todos os problemas que eu já citei aqui, ele ficar 5 horas e ele vai dar conta de tudo? Ele não vai dar conta. Então, o que eu tenho que começar a fazer? A diminuir esse número de alunos. Então, a partir de 2026, nós vamos diminuir os números de alunos por sala de aula. Entendeu? Olha aí, uma boa notícia. Para que isso possa melhorar a vida do professor. Porque é o professor que está em sala de aula. É ele que dá aula. Mas para isso também tem que construir escolas, né? Porque onde que vai colocar né? Mas aí é que tá. É que existe algumas situações que são muito peculiares de Cotia, Jô, que era preferido, sim, deixar 35, 40 alunos numa sala de aula para não desmembrar. Às vezes com escola, com espaço físico, tá? Com espaço físico. Então não tem desculpa. Então, por isso que nós vamos conseguir diminuir. Porque nós conseguimos olhar para a rede, junto com os diretores, aí eu agradeço a todos os diretores, entendeu? Junto com os diretores, olha, você tem uma sala ociosa aqui. Se você tem uma sala ociosa aqui, por que você vai fazer uma sala de 35 alunos? Divide a sala de 35 alunos, certo? Fica 17 em uma, 16 em outra, até porque ao longo do ano eu tenho que dar conta de processos judiciais, mandatos, um monte de coisas, judicializações, crianças que vêm de fora, a matrícula. Aí a gente vai ter espaço, mas o professor pode trabalhar com muito mais tranquilidade em relação a isso, entendeu? Então isso a gente está fazendo a partir do ano que vem. Nós temos aqui, esse foi o Roque Pires que falou. Tem a Liga Desportiva Paulistana, tá dando boa noite. Tá dando assim, boa noite, doutora e a professora. O Valdir Sabino tá, cadê os likes? Vamos, gente, os likes. Chegamos a 30, ó. E já subimos para 107 pessoas assistindo aqui, acompanhando a live. Então, vamos dar aquele like. Temos, deixa eu ver, a Rosângela Aparecida tá dando boa noite. Júlia Viana, Camila Pires, Yara Almeida, eu vou tentar não esquecer as pessoas. O Valdir já falou, não vou mais falar do Valdir. Jaqueline Peixoto, o Valdir está falando assim, estão pensando em novos concursos para professores, auxiliares, colaboradores para escolas municipais? Sim, estamos. Já fiz o pedido, inclusive, para o governo, tá? De professores, por quê? Se você me permite, eu preciso falar um pouquinho sobre esse assunto. Tá? O programa aqui é seu. Vamos lá. Eu vou tentar resumir bem rápido. Os professores até já sabem, mas acho que é importante a gente colocar isso. Quando a gente chega no município, Jô, algumas escolas não tinham nem carteira para as crianças sentarem. Nossa. Eu acho que elas foram abduzidas, entendeu? De dezembro para janeiro, abduziram as carteiras. Porque se encerrou o ano de 2024 com carteira, por que o ano de 2025 ficou sem carteira? Estranho, né? Mas tudo bem. Então, nós tivemos que correr atrás. Eles foram formados, a formatura, e levaram de presente né? Então, eu quero agradecer, inclusive, a alguns parceiros que me ajudaram bastante, porque até a Universidade FMU
me doou carteiras naquele momento, tá? Porque foi bem difícil. Eu cheguei numa escola onde, lá no Crianças de Cotia, tá? Onde uma carteira, estavam 3 crianças escrevendo nessa mesma carteira. Que isso? Tá? Eu tenho vídeos de crianças escrevendo no chão, porque não tinha carteira. Então, naquele momento, eu queria primeiro organizar isso. Aí organizamos, né? Ainda tá bom? Não, não tá. Não tá. Nós vamos deixar. Entendeu? Mas naquele momento precisava. E eu não tinha professor, tá? Porque quando você faz um concurso, existem os procedimentos das formas legais que precisam correr, né? Percorrer esse concurso. Então, quando você chama um professor do concurso, minimamente é de 60 a 70 dias para ele estar em sala de aula, tá? Até entregar documentação, se apresentar, ele pode pedir 30 dias de prorrogação, e assim vai, assim vai, assim vai, entendeu? E a escola é dinâmica, ela acontece todos os dias. Eu não posso ficar esperando 60, 70 dias para um professor aparecer, entendeu? Então, naquele momento fizemos processo seletivo, chamamos de concurso. O que aconteceu? Hoje, tá? Hoje. O concurso foi feito ano passado. Eu não tenho mais ninguém para chamar de professor. Eu não tenho mais ninguém para chamar de auxiliar, tá? Eu chamei mais de 500 professores. Nós chamamos agora nessa gestão mais de 500 professores, tá? Chamamos, olha, incontáveis é a questão de auxiliar, incontáveis. Nós fizemos mais de 5 chamadas de concurso, de convocações de concursos, tá? Mas o que acontece? Por isso que eu falo para você do apagão docente. Se eu tenho lá 10, chamei 10 cargos, aparecem 3, 4. Desses 3, 4, não quer dizer que os 3, 4 vão ficar. Quando ele vai entregar a documentação, quem sabe pode se fechar 2. Entendeu? Então, essa questão de chamada de concurso, chamada do processo seletivo, é extremamente difícil. Aí até olhei aqui, eu vi alguma diretora falando, olha, ainda faltam auxiliares nas escolas. Faltam auxiliares nas escolas. A última chamada que eu fiz, eu chamei 160 auxiliares. Tá? Sabe quantas ausências? 98. Meu Deus, é complicado. 98. E aí a gente fica trabalhando com isso. Chama, e até ver quando que gente, dá. Eu sei que o nosso programa tem 1 hora de duração, estamos chegando aí, daqui a pouco vai chegar a hora do Brasil. Muita gente deixou a mensagem aqui, mas eu já deixo o convite para a secretária que ela vai voltar aqui e agora ela vai dar 1 minuto das considerações finais. Tá. Primeiro, a Silvana até colocou o que eu falo em véspera de dia do professor, né? O que eu tenho hoje para dizer para todos os professores é o sentimento de gratidão. Gratidão a cada um. Não fazemos educação sem professor. Não exercemos o direito de ser cidadão nesse país sem o professor. Qualquer profissão desse mundo passa por um professor. Seja ela qual for. Alguém te ensinou alguma coisa. Exatamente. Alguém te ensinou. Quando você ensina alguma coisa, você é um professor. Mas aquele professor acadêmico, que é aquele que teve uma titulação, que ele está ali por um concurso ou por um processo seletivo, ele é professor. Ele está ali atuando. Então, eu só posso agradecer. Porque qualquer coisa que eu tente fazer, quem vai executar é o professor. É ele que está lá na ponta. Entendeu? Então, eu até brinco com a minha equipe. Eu digo o seguinte, se vocês saírem falando que a educação não está boa, é do seu trabalho que você está falando. Exato. É do seu trabalho que está falando. Nós temos ainda muita coisa para fazer. Muita. Né? Eu acho que esse ano foi um ano muito atípico, certo? Acho que a gente conseguiu... Chegou com uma questão de uma perda de uma questão de uma gratificação dos professores. Naquele momento, o que nós achamos que era adequado era reverter para uma questão dentro do salário dele, que ele vai poder, inclusive, se aposentar, para ter um pouquinho mais de dignidade em relação ao salário, né, de ter. Então, a respeito disso, nós montamos mais de 13 salas de atendimento educacional especializado, entendeu? Que é para ajudar o professor também em sala de aula, porque vai ajudar as crianças com deficiência, tá? Nós trouxemos o HTPC online. Semana passada foi aprovado na Câmara a questão da educação EAD, porque Cotia tinha uma lei específica que não podia ter educação EAD, não podia ter cursos EAD, sendo que a nível nacional nós temos. E nós conseguimos, com muita luta, brigar por isso, entendeu? Então, foi
Caiu isso por terra, graças a Deus. Agora o professor vai poder entregar um certificado de uma pós-graduação que ele vai fazer, de uma graduação. Isso vai ser considerado, tá? Colocamos aí situações que a gente, ao longo desses 10 meses, não foram adequados? Não foram, mas a gente precisa de um tempo ainda. O que foi feito durante todos esses anos na educação é horroroso, é imoral, tá? É imoral. Então, nós precisamos desse tempo para colocar a casa em ordem. Então, é isso que eu peço. Primeiro, ter a gratidão por cada professor que está em sala de aula, né? E segundo, não é paciência, mas é entender que existem procedimentos. E é procedimentos legalistas, porque eu entrei com o meu nome limpo e eu quero sair com o meu nome limpo. E, acima de tudo, é o meu nome e o do prefeito que está à frente. Então, eu preciso garantir que tanto eu quanto ele saiamos tranquilamente, sem problemas. Secretária, Opa! uma lembrancinha aqui. Quero te parabenizar Obrigada. e agradecer que de pronto, assim, eu te fiz o convite, de pronto você aceitou, muito simpática. E eu tô te conhecendo aqui, é muito simpática. Te desejar, assim, toda uma gestão, eu sei que não é tranquila, mas sei que vai ser uma gestão aproveitosa, de desafio, é normal. Em tudo que a gente, né? E agradecer e fazer o convite aqui para você voltar, porque aqui, Rádio Cidade, a casa é sua. Eu volto, tá bom? E feliz Dia dos Professores. É isso aí, gente, ó, feliz Dia dos Professores. Obrigada a todos vocês que estiveram com a gente está com 131 pessoas nos assistindo. Quero pedir desculpa aí se eu não consegui ler todas as mensagens, foram muitas mensagens, mas agradeço a vocês que estiveram conosco e convidar que vocês estejam aqui conosco, que a semana que vem tem festa aqui na Rádio Cidade das Rosas. Aqui a gente vai tendo, não vou dar spoiler, tá bom? Mas eu convido para vocês estarem aqui comigo. Quem não está seguindo aqui, ó, começa aí, acessa aí, dá o sininho aí e começa a assistir aí, vai receber as notificações para você estar assistindo o nosso programa toda sexta-feira às 18 horas. Educar é semear com sabedoria e colher com paciência. A todos os professores que transformam vidas, inspiram sonhos e constroem o futuro, o nosso respeito e a nossa eterna gratidão. Feliz Dia dos Professores e feliz Dia das Crianças para vocês. Ó, beijo, fui! Beijo, tchau. Chegamos ao final de mais um programa Sem Censura. Esperamos que você tenha aproveitado cada momento e tenha se divertido com nossos convidados especiais. Foi um prazer ter você aqui com a gente. Na próxima semana tem mais. Não se esqueça de sintonizar, se inscrever também no nosso canal do YouTube, dar o seu like e também comentar, porque sempre temos algo novo e interessante para você compartilhar. Sem Censura, com a doutora Jô Silva. Toda sexta-feira, às 18 horas, aqui na Rádio Cidade das Rosas, FM. Até a próxima. E lembre-se, sem censura, a verdade sempre aparece.